Diga pessoal, alô meu amigo, alô minha amiga, se você já nos acompanha, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações. Se não acompanha ainda, seja muito bem-vindo. Estou rindo porque é hoje o dia do coração do tricolor bater mais forte, dia de acelerar, dia de muitas emoções. 7h15 da noite, jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. E a Copa Sul-Americana não era a prioridade do Rogério Ceni, como também não era a Copa do Brasil, mas a coisa foi acontecendo, então deixa acontecer. Jogo de ida, o São Paulo precisa fazer o dever de casa para respirar um pouco mais aliviado para o jogo da volta. Venceu na Copa do Brasil o jogo de ida contra o América, apertadinho 1-0, mas é importante o resultado. E agora contra o Ceará, a expectativa, com mais de 50 mil vozes apoiando a torcida do São Paulo, a expectativa é de que faça um resultado mais largo. Rogério Ceni vai usar o que tem de melhor. Vai com Caleri, com Luciano no ataque, vai com a força máxima, já que poupou na última rodada do Campeonato Brasileiro e perdeu para o Atlético Paranaense, não jogou bem, é verdade. Hoje também é dia de abraços especiais. Daqui a pouquinho, depois da vinheta, vários amigos de várias partes do país. Vamos lá! Nossos abraços especiais para alguns amigos que nos acompanham de várias partes do país. Abraço então para o Neto Santos e também para o Darlan Judson. Os dois, aparentemente eles não se conhecem, mas os dois são de Feira de Santana, na Bahia. São pessoas que acompanham a gente diariamente aqui no nosso canal. Abraço também para o Juliano Teixeira, de Varginha, Minas Gerais, a terra do ET. Ele mesmo escreveu para a gente falando sobre isso. Roberto Travasso Júnior, ele fica no Nordeste brasileiro, belo Nordeste brasileiro, João Pessoa, na Paraíba. Abraço para todos vocês, muito obrigado por nos acompanhar aqui. Bom, vamos lá, vamos falar do São Paulo, que deve ir com força máxima para esse duelo bastante importante contra o Ceará, logo mais às 7h15 da noite. O goleiro deve ser o mesmo goleiro que estreou na última rodada, cometendo um pênalti, defendendo esse pênalti. Pois é, eu estou falando do Felipe Alves. O técnico Rogério Ceni, ele acabou preservando vários jogadores considerados titulares no jogo lá na Arena da Baixada, em Curitiba, contra o Furacão. Vários jogadores que não são considerados titulares. Um deles, o Rodriguinho, que fez 3 partidas na temporada, é bastante jovem, é da base do São Paulo, é um meia atacante ofensivo de quem se espera muito. Ele jogou 45 minutos em Curitiba, foi o maior tempo numa das partidas dele em 2022. Tinha jogado muito pouco tempo contra o Atlético Mineiro, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, só 1 minutinho em campo. Jogou também na Copa Sul-Americana, aí jogou 20, 22 minutos, teve espaço para jogar 45 minutos contra o Atlético Paranaense. Está ganhando rodagem, está ganhando minutagem, como se diz por aí. O Rogério Ceni falou sobre ele logo depois da derrota para o Atlético Paranaense e também falou sobre possíveis retornos para este jogo de hoje, quarta-feira. Ele falou no domingo, então ele vai estar falando meio que no passado. Mas vamos lá, ouvir sobre Rodriguinho e sobre possíveis voltas. Vamos lá. Rodriguinho é um jogador que vai jogar no São Paulo. Escuta o que eu estou falando para vocês. Ele é talentoso, está sendo trabalhado, ele estreou, né? Depois ficou alguns jogos, nós trabalhamos bastante com ele. Hoje ele tinha uma função de flutuar bastante, de vir dar superioridade ao meio do campo. Errou alguns passes que costumeiramente ele não erra nos treinamentos, mas errou, eu acho que faz parte. Mas também achou boas bolas, trabalhou boas bolas por dentro. Nós não tínhamos hoje uma referência à frente, né? Ficou ele, o Nicão, ele vindo buscar mais, nós deixamos mais o Marquinhos aberto pela direita, o Nicão tentando vir um pouquinho mais para dentro e ele flutuando para tentar uma superioridade no meio. Mas é bom jogador, bom menino, tem futuro no São Paulo. Eu acredito muito que ele deva em breve ter mais oportunidades do que ele vem tendo. Não temos o que reclamar, um garoto que eu acho que tem um brilhante futuro. Mas com relação ao retorno, né, você falou, a princípio, pronto para jogo quarta-feira, eu
Não acho que tenha nenhum pronto para jogo, mas com começo de transição, eu acho que já tem talvez o Reinaldo nessa semana, Patrick, Reinaldo. Alisson já está numa transição maior, pode ser que, não sei se para quarta-feira, mas acho que no mais tardar domingo, sábado, desculpa, no mais tardar no sábado nós teremos um maior número de jogadores do meio de campo para frente. Só para completar a questão do Rodriguinho, ele tem só 18 anos de idade, é um meia ofensivo, é goiano da cidade de Mineiros. Com relação à possibilidade de reforços vindos do departamento médico, que o Rogério Ceni projetava aí logo depois da derrota para o Atlético Paranaense em Curitiba, Alisson e Reinaldo podem aparecer como opções no banco de reservas. O Patrick só para o final de semana, para sábado talvez, contra o Flamengo, tá certo? O time titular do São Paulo, para logo mais, para tentar uma larga vantagem sob os olhares e os gritos e o apoio de mais de 50 mil torcedores. Aliás, vale aqui ressaltar que essa torcida do São Paulo tem dado um exemplo, uma força e tanto para o São Paulo, sobretudo nos jogos em casa. Não só em casa, mas é óbvio que matematicamente muito mais em casa, numericamente, apoiando o São Paulo do começo ao fim. Então o tricolor paulista, para esse jogo contra o vovô cearense, deve entrar em campo com o Felipe Alves, que conhece bem o adversário, jogou bastante tempo no Fortaleza, inclusive dirigido pelo Rogério Ceni. Felipe Alves, 3 zagueiros, Diego Costa, Miranda e Léo. As alas vão ser de Igor Vinícius e Wellington, um de cada lado. O meio-campo com Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Igor Gomes, com a possibilidade do Galopo aparecer entre eles. Luciano e Caleri no campo de ataque, os dois jogadores que têm feito gols importantes. O Caleri, o argentino, inclusive, em 42 jogos, tem 19 gols marcados. O São Paulo jogou 51 vezes, ele participou de 42 jogos, poupados em algum, cumprindo suspensão automática em outros, mas ele é bastante importante. Sobre reforços, não é hora de falar agora. O São Paulo está para anunciar aí mais 2 jogadores estrangeiros, o que pode representar e significar a saída de outros estrangeiros do grupo no final da temporada. Mas isso é assunto para depois. O assunto de agora é o São Paulo, que tenta abrir uma boa vantagem na Copa Sul-Americana. Aí você vai me perguntar, e aí a gente vai resgatar a parte da entrevista do Rogério Ceni, quando ele disse que houve uma mudança de rota. Antigamente, ou antes de acontecerem algumas coisas aí no decorrer dos jogos, da sequência, dos sorteios, o Rogério Ceni priorizava o Campeonato Brasileiro, ficar entre os 3, 4 primeiros colocados para garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem. Só que aí, no meio do caminho, abriu-se uma enorme possibilidade de repente, levantar uma taça. E aí a coisa muda de figura, não é, Rogério? Vamos lá. Os caminhos que nós fomos tendo, os adversários de sorteio, de confronto, não nos deixaram fazer o contrário, tá com toda a força ligada ao Campeonato Brasileiro. A programação na minha cabeça era uma, mas quando saem os confrontos, é o que eu falo, você vai sortear, quando cai um sorteio contra o Palmeiras, você não pode abrir mão, você passa na Sul-Americana, que é uma competição que a gente vê como possibilidade mesmo com muita dificuldade, que é enfrentar o Ceará, mas é sempre a busca por um título, você não quer abrir mão. Eu acho que a maioria dos torcedores vai apoiar essa história do Rogério Ceni de repente, mudar a cabeça, mudar um pouco o foco, pensando, claro, no Campeonato Brasileiro, para fugir do rebaixamento, mas não lá com aquela ambição de ficar entre os primeiros colocados, desde que um título apareça, e há possibilidade. Na Copa do Brasil, já tem vantagem para o jogo da volta contra o América e vai tentar abrir a vantagem logo mais contra o Ceará na Copa Sul-Americana. O jogo da volta contra o Ceará vai ser já na semana que vem em Fortaleza. Então é bastante pegado, um jogo atrás do outro. No sábado recebe o Flamengo e aí na quarta-feira da outra semana joga em Fortaleza contra o Ceará, aí tentando carimbar o passaporte para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Eu gostaria do seu palpite, sua opinião, seu comentário
sobre o que o Rogério falou do Rodriguinho, sobre essa possibilidade de volta, finalmente de volta, de jogadores que foram para o departamento médico. Aliás, ali é uma novela, né? O cara entra e não sai mais. Mas há a possibilidade de jogadores voltando, no caso do Alisson e do Reinaldo, que treinaram normalmente e devem aparecer como opção no banco. Deixa aí seu recado, seu comentário, seu palpite, sua opinião, seu desabafo e, de repente, pode até chutar o placar do jogo logo mais. De quanto o São Paulo vai ganhar? Sim, porque o São Paulo tem que ganhar o primeiro jogo, é ou não é? A gente fica por aqui. Beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu. Tchau.